Olá, turminha do sexto ano. Bom dia, boa tarde. Espero que vocês tenham se saído muito bem nas provas, né? Você viu que eu procurei realmente cobrar na prova só aquilo que foi dado em sala de aula, né? Tá ok? Então, nós vamos entrar agora no módulo 3, começando, né, o nosso terceiro bimestre. No ano tá complicado, tá difícil, mas a gente tá, né, conseguindo chegar lá. E se Deus quiser, todo mundo vai ser promovido. E ano que vem com as aulas normais, né? Se Deus quiser, logo, logo, mas eu digo o ano todo, né? Todo o sétimo ano com aulas presenciais, né? Para a gente poder brincar um pouquinho, aprender um pouco, aprender mais, bastante, brincar um pouco, né? Fazer nossas perguntas, certo? Então, o esforço grande aqui para que ninguém seja prejudicado, para que todo mundo tenha oportunidade realmente de estar no sétimo ano, no ano que vem. Essa é a promessa que eu faço a vocês, né? Que, pelo menos da minha parte, eu estou fazendo de tudo para que você seja promovido para o sétimo ano, no próximo ano. Se Deus quiser, vamos lá, estar no sétimo ano, né? Ok? Então vamos lá, módulo 3, sexto ano. Aí tem o capítulo 5, a gente vai ver agora para a prova parcial, o capítulo 5. O capítulo 5, ele trata de clima, vegetação e as paisagens terrestres. Você pode perguntar assim, professor, vai ter música nesse bimestre? Vai, né? A música ajuda bastante, né? Principalmente na hora da prova, né? Bom quando tem uma musiquinha pra gente pensar assim, poxa, não lembro direito, mas eu vou lembrar da música. Né? Ajuda. O que puder nos ajudar na prova, tá valendo, né? Não vale atrapalhar, mas ajudar pode. Então tá aí, ó. Clima, vegetação e paisagens terrestres. Tá dando pra ver aí bem? Beleza. Clima, vegetação e paisagens terrestres. Vamos lá. Tem aí um rapazinho, um jovenzinho, como são vocês, saindo com a mochilinha nas costas. Tá aqui ele, ó. Aí quando começa a fazer uma coisa diferente, um ventinho, de repente começa a chover. Certo? Dá pra ver que não é um rapazinho tão rapaz não, mas que vale a intenção. Aí ele diz assim, nossa, em apenas um dia temos que estar preparados para todas as estações. Certo? Então o que ele quer dizer com isso? Não é todas as estações, na realidade. É porque o tempo ele pode mudar várias vezes ao dia. Porque quando a gente está estudando a atmosfera, ela é dinâmica, principalmente na subcamada da atmosfera que nós estamos, que é a troposfera, que a gente vai estudar isso. Eu estou só fazendo uma entrada para a gente, depois eu vou explicar melhor, tá certo? Fazendo superficialmente para depois a gente, né, pegar mais a fundo nossa situação. Então, o que ele se refere aqui ao tempo? Pode estar ensolarado de manhã, chuvoso meio-dia, certo? Nublado à tarde, um pouco mais à tarde já está um pouco mais quente e bem frio à noite, né? Então isso pode acontecer? Pode, porque o tempo atmosférico, né, o tempo de relógio, eu vou explicar isso melhor depois, tem uma musiquinha sobre clima e tem uma musiquinha sobre tempo. Então ele pode mudar várias vezes ao dia, né? Então ele não é frequente. Agora o clima não. Desde que vocês nasceram que o clima do Brasil é predominantemente tropical, tanto que tem a música moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Então nós já estudamos a camada rochosa da Terra, a litosfera. Bimestre passado, camada de água da Terra, a hidrosfera. Estão lembrados do rio? Sou um rio, nasço nas montanhas. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Estão lembrados? Então, sim. Então, agora a camada gasosa da Terra, a atmosfera. Dá para ver daí? Dá, a atmosfera. Então, a atmosfera é dividida em algumas camadas. É como se fosse a sua casa, né? Você mora na sua casa. Claro, aí você pode morar num apartamento. Mas mesmo na sua casa tem vários compartimentos. É assim a atmosfera. Existe uma só atmosfera, mas ela tem várias subcamadas. Tem a troposfera, a estratosfera. A maioria desses fenômenos, como o tempo, que eu estou dizendo que pode mudar, ocorre na troposfera.
certo? E o clima não muda. Diz, o clima hoje está tão bom. Não é o clima, é o tempo, né? Mas também ninguém vai morrer se eu falar clima, né? Porque geralmente se costuma usar clima e tempo como sinônimos. Tá bom? Então tá aí a subdivisão da atmosfera. Né? Mais baixa e a mais alta. Essa subdivisão, ela é relativa. Tem gente que gosta de dividir essa termosfera. Certo? Chama de ionosfera, que é partículas íons. Como vocês são jovenzinhos e ainda não estão estudando química lá, né, vocês ainda não sabem o que são íons, que são partículas ionizadas, sejam cátions ou ânions. Mas lá na frente vocês vão saber, né? Mas por enquanto pode ficar com termosferas. Qual a camada, a segunda camada mais externa da Terra? Aí você vai botar a termosfera ou ionosfera. Se botar um ou se botar o outro, tá valendo. Tá bom? Lembrando que a gente está fazendo só uma aberturinha para entrar no capítulo, no capítulo 5, né, do módulo 3. Então, alguns fatores eles vão influenciar diretamente o clima. Entre eles, a temperatura, que é essa variaçãozinha de calor e de frio, né? Uma hora está quente, uma hora está frio. Aqui no Ceará, uma hora está quente, uma hora está mais quente, outra hora está mais quente ainda. Né? E até a variação da temperatura aqui ela é baixa, que a gente chama de amplitude térmica. Certo? Então, claro, a temperatura tem relação direta com a insolação, a quantidade de raios do Sol que bate no planeta. Né? Claro que, evidentemente, de dia, né, bate num lugar e de noite bate em outro lugar. Né? Vai variando, o que era dia vai ficando noite, o que era noite vai ficando dia, que a gente viu no movimento de rotação. Isso também tem a ver tem a ver com a temperatura. Imagine se a Terra fosse parada, a gente ficasse eternamente no meio-dia, ninguém ia aguentar o calor. Né? A vida na Terra iria se extinguir. Então a quantidade de Sol que entra, uma grande parte do Sol que entra na atmosfera ele fica, outra parte sai. Isso no equilíbrio fantástico. Se fosse mais ou menos, gera um desequilíbrio. O que está acontecendo. E isso a gente chama de efeito estufa. Certo? Os raios que ficam e os raios que saem tem a ver com o efeito estufa. O efeito estufa ele não é coisa ruim, ele é coisa boa. Só que com a poluição do homem, muitos raios que deveriam sair não estão saindo. Então está aumentando a temperatura média do planeta, provocando derretimento de geleiras, né, de gelos em altas montanhas, desequilíbrio, o que a gente chama de efeito estufa anormal, que provoca o aquecimento global, que é o aumento médio da temperatura. Tá certo? Então, temperatura tem a ver com clima e tem a ver com tempo. A latitude tem mais a ver com clima do que com tempo, mas também, evidentemente, tem a ver com o tempo. A altitude, né? Quanto mais alto, mais frio, e a gente vai estudar isso. A continentalidade, que é a falta da influência do mar, e a maritimidade, que é a influência do mar. Eu vou passar o videozinho para vocês das correntes marítimas, que ela também influencia no clima. Ela leva a água quente para lugares gelados e água gelada para lugares quentes, influenciando diretamente no clima. Vou passar um videozinho daqueles bem joias para a gente ver as correntes marítimas. Pronto, aí tem aquilo que eu falei, amplitude térmica. Dá para ver aí? Amplitude térmica é a variação, é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Por exemplo, se eu estiver no deserto e meio-dia fizer 40 graus e à noite fizer 2 graus, a variação da temperatura vai dar 38 graus. É muito grande. Mas se eu estou em Fortaleza, aí quando está de noite faz 28 graus e de dia faz 34 graus, a variação cai só para 6 graus. Né? 28 até 34 dá 6 graus. Certo? Então a variação é bem pouquinha. Isso a gente chama, essa variação entre a maior e a menor, a gente chama de amplitude térmica. Depois eu explico isso melhor, como eu já falei. Aí tem a pressão, assim como a gente tem a pressão do sangue na gente, né? Tem gente que vai tirar a pressão. Se tirar a pressão, a gente morre. Vai verificar a pressão. Nossa pressão tem que estar né, 12/8 ali, tem que estar no nível certo, senão a gente pode ter problemas respiratórios, problemas cardíacos, né, pode passar mal e ter que ir para o hospital. Pois é, o ar sobre a superfície da Terra, certo? Ele também exerce uma pressão. Quanto mais você sobe nas montanhas, maior essa pressão e menor a quantidade de oxigênio.
tá bom? Então a pressão atmosférica ela também tem a ver com o tempo atmosférico, o tempo meteorológico, né? Que se mede lá na estação meteorológica, certo? E o vento é o ar em movimento, né? Curiosamente, a gente que vive numa cidade que tem praia, apesar da gente estar na periferia, né? A gente não sente tanto essa maritimidade, mas tem o caso da brisa, por conta da insolação, né? A brisa sopra em direções diferentes, de manhã e de noite, certo? Depois eu explico isso melhor, volto a dizer. Claro, deixa eu passar aqui, você vai ter a umidade do ar, que é a quantidade de vapor d'água na atmosfera, certo? E você vai ter a chuva, que é a precipitação pluviométrica, né? A chuva, o vento, a pressão, a umidade e a temperatura tem mais relação direta com o tempo atmosférico. Já a altitude, a latitude, a continentalidade, a maritimidade, as correntes marítimas, eu diria mais diretamente com o clima, né? Por exemplo, tempo e clima não são sinônimos, mas também interligados. Por exemplo, o clima é o conjunto de observação do tempo e o tempo é o estado momentâneo da atmosfera, certo? Aí você junta tudo isso às massas de ar, que influencia diretamente os dois. Massas de ar são aquelas grandes bolhas de ar que podem ser quentes ou frias, secas ou úmidas. Ou seja, pode ter altas quantidades de vapor d'água ou pode ser seca, certo? Onde ela vai passando, ela vai influenciando lá o tempo daquele lugar. Pode de repente estar ensolarada, ela chega com tudo e cai aquele pau d'água, como a gente diz aqui no Ceará, né? Então são as massas de ar. Inclusive quando ela vem com muita umidade, elas são consideradas como rios voadores. Vem lá de cima, cheio d'água e cai em cima da gente, né? São os rios voadores. Ok? Pronto. Vamos aqui, ó. Nós vamos falar, aliás, sobre a diferença entre clima e tempo. Eles não são sinônimos, apesar de estarem bem interligados, certo? A gente vai ver sobre climogramas, são gráficos que falam do clima, né? Medem durante todo o ano a diferença da temperatura daquele lugar e por aí vai, certo? Aí tem os exercíciozinhos que nós vamos fazer, evidentemente, da página 16, da página 15 e 16. Aí a gente vai falar de climas do mundo. Nós temos os macroclimas do mundo, que são tropical, temperado e glacial. Aí tem uns subtipos. Tropical semiárido é o clima predominante aqui no Ceará. Mas eu ainda posso, digamos assim, subtipificar, se é que existe essa palavra, os climas. Tá bom? Aí, claro, evidentemente, a gente vai falar do nosso Brasilzão, que é um país tão grande, o quinto maior país do mundo, que ele vai ter uma diversidade climática. Ele tem predominantemente o clima tropical e aqui ele tem um clima subtropical ou temperado sul, né? Então, nosso país maravilhoso, certo? Aí, claro, por conta daqueles fatores que eu falei para vocês, para altitude, vai ser o tropical de altitude, né? Conta da maritimidade, tropical litorâneo ou tropical atlântico, por conta desses fatores, e a gente vai ver isso. Certo? E claro, evidentemente que o clima vai influenciar na vida das pessoas. Você marcou lá seu aniversário, né, numa data em que a FUNSEMI, que é a Fundação Cearense de Meteorologia é a ciência que estuda o tempo atmosférico, e climatologia é a ciência que estuda o clima. Certo? A FUNSEMI diz, hoje vai chover, vai cair um pau d'água. Então o seu aniversário, se não for num lugar coberto, se não for num buffet coberto, fica comprometido. Né? E esse ano nós vamos ter uma quadra chuvosa boa, diz a FUNSEMI. Então vamos plantar. Vamos plantar. Não, ela vai começar antes, ela vai já começar em janeiro. Opa, então vamos começar a plantar logo lá no finalzinho de dezembro. Então, esse estudo do tempo e esse estudo do clima, certo? É importante para fazer essas, digamos assim, para se organizar com relação à agricultura e à pecuária, que a gente já viu o que é. Agricultura, arte ou técnica de cultivar plantas, pecuária, técnica para a criação de animais.
porque eles precisam de água. Né? Então, a previsão do clima, como vai ser, não, lá no Rio Grande do Sul vai ter uma geada tão grande, então, o que a gente vai fazer? Qual a providência que a gente vai tomar? Vamos plantar antes, vamos plantar depois, vamos fazer a colheita antes, né? Vamos cobrir a plantação? O que nós vamos fazer? Né? Então, o estudo do clima, bem como o estudo do tempo, ele é extremamente importante. Certo? Hoje em dia tem os satélites ajudam a definir o clima. As massas de ar, tem uma massa de ar, uma frente fria, uma frente quente chegando para determinados locais. Então, como se preparar, né? Certo? Então, é fundamental o estudo do clima, o estudo do tempo, porque vai influenciar diretamente na vida das pessoas. Não é isso? Tá aí, ó, plantações. Tá vendo, ó? Produção em uma área desértica. O homem consegue. É como se diz, ó. Muita gente passa fome no mundo, mas não é por falta de alimento. Alimento tem muito. O problema do mundo não é a falta de alimento, é a sua má distribuição. Enquanto poucos têm muito, muitos não têm nada, né? Infelizmente, essa aqui é a realidade do mundo. Certo? Ó. E, claro, evidentemente, o clima, né? A temperatura, a insolação e o solo, que é relativo à pedologia. Pedologia não é aquela palavra, é pedologia, é a ciência que estuda os solos. Eles vão ajudar a definir o que a gente chama de ecossistemas mundiais. Quando você agrupa esses ecossistemas, eu tenho uma palavra bem bonitinha chamada de biomas, os biomas do planeta. Então, nos biomas eu tenho, entre os biomas, floresta temperada, e eu vou passar uma listinha já pronta com os principais biomas do mundo. Eu tenho a tundra, eu tenho a savana, eu tenho estepes e pradarias, eu tenho vegetação de deserto, certo? Eu tenho as florestas tropicais, evidentemente, né? Eu tenho formação mediterrânea, bioma de montanhas e por aí vai. E, finalmente, depois que a gente falar dos biomas, a gente vai fazer os exercícios do final do capítulo 5, já para se preparar já para o capítulo 6 e, claro, nós vamos falar também dos furacões, dos tornados, né? Dos taifus, como o japonês chama os tufões, de taifus. Não é brincadeira, é sério mesmo. Então, os tornados em determinadas áreas, eles podem ter efeitos devastadores, né? Tem um efeito, acho interessantíssimo, a tromba d'água. É tipo uma tromba mesmo, como se fosse de elefante, só que de água. E ela fica direcionada e quando chega num lugar, causa uma destruição medonha. Certo? Então, nós vamos, evidentemente, falar de clima, de tempo, certo? Dos biomas, certo? Eu tenho uma música sobre... A gente vai cantar bastante nesse bimestre, né? Porque eu tenho uma música sobre a atmosfera, que a gente já sabe que é aquela 78% nitrogênio, 21% oxigênio, 1% outros gases como argônio, xenônio, neônio, gás carbônico e impurezas. Então, eu tenho a música da atmosfera. Aí a gente vai ver o desenvolvimento do tempo na atmosfera, né? E você do 6º ano, vê se tenta me entender. Clima e tempo é diferente. Um é rápido, outro é frequente. Vê se dá para perceber. Aí eu tenho a música do clima. Eu já falei que clima e tempo é diferente, que esse tempo é um estado momentâneo da atmosfera, é aquilo que se espera e que altera o subtipo do clima, né? E tem mais a continuação. Aí a gente vai fazer alguns cálculos. Cálculo, professor, é matemática. Não, geografia também envolve um pouquinho de cálculo. Vocês lembram aí da coordenada geográfica? A gente também não, né, aprendeu a calcular, juntar as linhas e determinar a coordenada geográfica, as latitudes e as longitudes. Nós vamos fazer também um cálculo simples de média térmica e amplitude térmica. Certo? E também a gente pode calcular, por exemplo, se aqui está 30 graus, dá para me calcular a temperatura a 6.000 metros de altitude, nessa mesma coordenada, só que a 6.000 metros de altitude. Dá para fazer isso? Dá, tem uma fórmulazinha. Tem uma fórmula para fazer isso. Tá? E, claro, e evidentemente, nós vamos falar dos biomas, tem uma música para cada bioma. Como são muitos biomas, certo? Eu não vou, evidentemente, querer que você copie.
mas eu vou passar já elas prontas e você vai pegar lá no Google Sala de Aula, né? Vai dar um jeito de imprimir ou memorizar, se você, né? Eu sei que vocês estão com a mente ainda desocupada, cabe bastante música ali na cabecinha de vocês. Aí a gente vai cantar as músicas do bioma, da tundra, né? E é a tundra, bioma mais jovem, falando de montanhas lá no topo, não tem vegetação, bioma seco, bioma frio, de vegetação rasteira, é faixa de transição, né? Falarei de pradaria, de vegetação herbácea. Aí tem, esse bioma é delimitado, está entre os trópicos e Câncer e de Capricórnio, né? Eu vou falar da taiga, também conhecida como floresta boreal. Aí tem a outra que eu quero falar agora de floresta temperada, recobrir as áreas que hoje são as mais povoadas, né? Então nós temos esses biomas todos, nós vamos falar, e evidentemente a importância de estudar o clima, né? Clima é o conjunto de observação do tempo, e a importância de estudar o tempo, que é o estado momentâneo da atmosfera. A atmosfera, que é a camada gasosa da Terra, que é dividida em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera ou ionosfera, assim você queira, certo? E exosfera, tá certo? Onde os fenômenos meteorológicos, meteorologia, ciência que estuda o tempo, ocorrem principalmente na troposfera, certo? Cada uma dessas subcamadas, elas têm uma coisa interessante. Por exemplo, a maior quantidade de oxigênio, que é um gás pesado, está na troposfera. Então, quanto mais você sobe, menor a quantidade de oxigênio, ou seja, fica rarefeito, certo? Na estratosfera tem a camada de ozônio, que é aquela camada que nos protege principalmente dos raios UVs, ultravioletas, certo? A mesosfera é a camada ali intermediária. A ionosfera, a termosfera, onde tem as partículas ionizadas. É lá quando o cometa ele vem, ele pega ali naquela termosfera e ele, ela que nos protege de bombardeios de corpos celestes. Né? Nem todos, alguns elas deixam escapar e chegar aqui, né? Mas ela que nos protege, ela que mantém a temperatura média do planeta para que possa existir vida, né? Ela que nos protege dos raios nocivos do Sol, então a atmosfera é importantíssima. E claro, a exosfera, né, que é a subcamada da atmosfera, a subcamada mais externa da atmosfera. Então, bem como a camada de rocha, que é aquela camada que a gente pisa, onde a gente planta, tira o sustento, onde tira os recursos minerais, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia, além do próprio alimento, além dos recursos minerais por lá, que a água desliza, né, ela é fundamental para a nossa existência, essa camada rochosa, certo? E também a gente sabe a importância da camada de água, né? A hidrosfera, a litosfera é a camada gasosa, a hidrosfera é a camada de água. Então, porque a gente precisa de água para muitas coisas, para beber, né? Para tomar banho, para lavar as coisas, né? Então, os oceanos, que são as grandes massas de água salgada, eles nos ajudam, ele ajuda o planeta a manter o equilíbrio, né? O equilíbrio ambiental, o equilíbrio de tudo, né? A água salgada, a água gelada, a água dos rios, a água dos lagos, certo? A água que a gente armazena para beber, então ela é fundamental. E tão quanto essas duas, é fundamental também a atmosfera, a camada de gases da Terra, composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de um bocado de gás que tem nela. Certo? Esse percentual de distribuição dos gases da atmosfera, ele é na medida certa. Se fosse diferente, a coisa complicaria, como já está complicando exatamente a quantidade de gases em partículas por milhão e partículas por trilhão na atmosfera, que está causando desequilíbrio, né, por conta da ação do homem, né, o próprio aquecimento global, o buraco da camada de ozônio, tudo isso é prejudicial para a manutenção da vida no planeta, né, e a gente tem que garantir que esse planeta esteja habitável para gerações futuras, assim como ele ainda está habitável para a gente.
Então é necessário que a gente deixe o planeta habitável para gerações futuras. Então a atmosfera ela é fundamental para isso, assim como é a hidrosfera, a água, como é a litosfera, as rochas. O ar, né, os gases, a quantidade de gases, certo? Ele é fundamental para a vida, para a manutenção da vida. Tanto que os homens, as autoridades dos quase 200 países que existem no mundo, eles costumam se encontrar, né? Os Estados Unidos agora têm se feito de contrário a esses encontros, né, com o atual presidente lá, né? O presidente anterior era a favor disso, era um presidente preocupado com a questão ambiental, mas os países se encontram para discutir essa emissão de gases poluentes para a atmosfera, como fazer para reduzir essa emissão, né? Como fazer para causar o menor impacto possível, certo? No ambiente, por conta da emissão de gases, que é feito pelos carros, né? É emitido pelos carros, pelos grandes rebanhos. Os grandes rebanhos também são bons porque a gente come a carne desse rebanho, mas os animais eles costumam em grande quantidade expelir gases, esses gases também podem comprometer. O uso daquele desodorante, né, que tem CFC, clorofluorcarbono, certo? Ele é um dos responsáveis por esse buraco da camada de ozônio, certo? Quando detectou isso, começou a fazer esses encontros para falar da importância de diminuir. Tanto que a camada de ozônio, abriu-se um buraco na camada de ozônio, certo? Isso se deu, esses impactos ambientais vieram principalmente depois da Revolução Industrial. A primeira impactou mais ainda a segunda e, claro, a terceira revolução, certo? Aí a gente vai entrar na quarta revolução, há quem diga que nós já estamos, né? Então o homem, quando detectou esse buraco da camada de ozônio, porque sem ele a gente não sobrevive, porque a gente vai queimar, nossa pele vai queimar, a gente vai pegar câncer rapidinho, a gente vai morrer, né? Então os homens perceberam aquilo, começaram a fazer os grandes encontros sobre o meio ambiente promovido pelas Nações Unidas, certo? Para diminuir esses gases, e realmente funcionou. Houve uma redução, quase que imperceptível, mas melhor do que ter aumentado no buraco da camada de ozônio. Tanto que teve um grande encontro só para se falar sobre gases, chamado de Protocolo de Kyoto, que aconteceu evidentemente em Kyoto, no Japão, certo? Porque é necessário que a gente deixe esse planeta habitável para as gerações futuras. Então, só a vida, porque existe ar, como eu já expliquei para vocês, que todo ser ele respira, né? Por mais primitivo que ele seja, ele respira. Só existe vida porque existe água, todo ser tem sua composição de água, nós em torno de 70%, certo? E só existe vida porque existe a camada rochosa. Não precisa de rocha não. Rocha é tudo aquilo, né, que compõe, né, quando a gente faz as paredes da nossa casa, ali tudo tem relação com rocha. Quando a gente planta numa camada rochosa, chamada solo, né? Uma subcamada rochosa, que o solo é a parte superficial da litosfera. Então, se não fosse o solo para a gente plantar lá, a planta não nascia, não dava para alimentar, os animais que se alimentam de plantas e animais que se alimentam de outros animais, ninguém ia sobreviver se não fosse os solos. Então é fundamental a camada rochosa para nós, bem como a camada de água, bem como a camada de ar. Então só existe vida, seja qual for o tipo de vida, só existe porque existe esses três subsistemas, que a gente chama de subsistemas terrestres. Quais são eles? A litosfera, né? Para rocha mineral é bem essencial, calcita, mica e quartzo são exemplos e tal. As rochas formam então a crosta, meu irmão, granito, areia e mármore, sei que exemplos são. Não faça confusão, não, né? Só existe porque existe o quê? Água, hidrotor, ferrossom, hidrosfera, água, aquífero, oceano, e nos mares mergulhou. Um pouquinho de água é muito bom, mas demais não, né? E só existe a vida porque existe a camada de gases, 78% de nitrogênio, 21% oxigênio, 1% outros gases, como argônio, xenônio, ureônio, gás carbônico e impurezas. Estão lembrados? Estou cantando rapidinho,
porque eu sei que vocês ainda lembram. E claro, só existe a camada de vida, que hoje corre perigo por conta da ação antrópica. E o que é a ação antrópica? Você já sabe, né? Que é a camada de vida. Então, tem uma música que diz assim, ó, quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra ao ar, que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas vão lembrar que quando chegar a hora é certo que não demora, não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar né? Aí a gente vai aprofundar isso mais adiante, tá bom? Beijinhos para vocês, vou passar a agenda depois, tá certo? Eu vou passar a agenda aqui, melhor dizendo, para aparecer. Tá bom? Então a gente fez só a abertura aí do nosso módulo 3, capítulo 5, né? E tchauzinho para vocês. Beijos, beijos, beijos do tio Otto, ok?